nosso programa Responde Quem Sabe vai tratar de um tema que gera muita discussão: religião versus ciências. E um dos assuntos mais discutidos em relação a este tema é a criação do ser humano. Este tema já vem sendo debatido há tempos. Hoje teremos a participação do evangélico Carlos e da cientista Fátima, que irão debater e defender suas teses. Vamos iniciar agora o debate. Cientista, qual a origem do homem segundo a ciência? De acordo a Darwin, a origem da espécie humana começou há 8 milhões de anos atrás, que surgiu os Homo sapiens e os sapiens. Qual a origem do homem segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas ao fôlego da vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Quem foi o grande pesquisador revolucionista sobre a criação do ser humano? Foi Charles Darwin, que era um estudante de medicina e resolveu abandonar os estudos para virar um cientista. Para você, qual foi a grande contribuição de Darwin para a teoria da evolução? A observação dele sobre o desenvolvimento dos humanos, que podem ajudar de geração em geração. Teremos outro depoimento do evangélico Lucas, que irá defender sua tese em relação à religião. Segundo a Bíblia, é o seguinte: em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente na terra. E para muitos que não sabem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é relatado também na Bíblia, no capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte: criou, pois, Deus, a sua imagem e a sua semelhança, o homem. Teremos o depoimento do biólogo Antônio, que irá defender sua tese em relação à ciência. Há cerca de 8 milhões de anos atrás, 8 milhões, uma ramificação do que hoje é chamado de ordem dos primatas, uma ramificação, surgiu um grupo chamado Ardipithecus. Esse Ardipithecus são os fósseis mais antigos de hominídeos, não são fósseis sapiens, como a gente. Não são sapiens, são fósseis de hominídeos, chamados Ardipithecus. Então eles têm características ainda simiescas, mas já um crânio com um cérebro um pouco maior, um pouco mais evoluído. Dentro da história da humanidade, os diversos grupos de hominídeos são classificados de acordo com a capacidade do cérebro. Capacidade cerebral, né? O cérebro foi crescendo até chegar a esse cérebro, essa configuração que a gente tem hoje. Então isso, uma ramificação a partir de 8 milhões de anos. Bom, o que acontece? Voltando no tempo, pouco atrás, cerca de 65 milhões de anos, nós tivemos uma savanização da floresta africana, por conta do surgimento do Himalaia e barrando os ventos úmidos, desertificou a floresta tropical africana e criou a savana. Como os hominídeos se locomoviam entre as árvores por causa dos grupos de animais ferozes, ele não podia descer, seria uma presa fácil, ele se locomovia nas árvores. O que aconteceu com as árvores? Como a savana recuou, a savana avançou e a floresta recuou, as árvores ficaram distantes, ficaram esparsas e forçou o homem a descer. E ele começou a se locomover, né, de uma maneira mais rápida, mais veloz, tinha que ser mais veloz na terra. Isso proporcionou a evolução do ser humano com essa configuração que a gente tem hoje, é o Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Okay? Responde Quem Sabe fica por aqui. Tenha um bom dia.